Varejo é um monte de peça. E as pecinhas todas estão dentro do jogo. Vamos lá? Está no ar o TetrisCast. Now we are talking, um oferecimento da Tetris Consultoria. A consultoria Tetris é especializada em varejo, formada por profissionais com anos de experiência em grandes empresas do setor. Da prática para a prática, a estratégia que encaixa no seu negócio. Meu nome é Alberto Pérez e eu falo diretamente dos estúdios da Tetris aqui em Amsterdã. Hoje vamos falar de inteligência artificial, o que já é realidade no varejo brasileiro. E para discutir isso, eu trouxe dois amigos, dois convidados muito especiais, diretamente dos estúdios da Tetris, lá em São Paulo, o Caio Nascimento. O Caio tem quase 20 anos transformando dados em decisões. O Caio é especialista em machine learning e modelos preditivos que impactam diretamente a receita e a eficiência. O Caio passou pela Puma, Netshoes, Centauro e Riachuelo e hoje trabalha na NP Digital, a empresa do Neil Patel, um dos profissionais de marketing mais influentes do mundo. E com o Caio, o Márcio Feijó, um dos caras mais experientes no varejo digital brasileiro, com mais de 25 anos de experiência, com passagens pelo Carrefour, Centauro, Dafit e Penalty, construindo operações de e-commerce e marketplace, aplicando tecnologia, automação, SEO e inteligência artificial para escalar diversos negócios. E agora consultor da Tetris Consultoria também. E para apimentar essa conversa, eu, Alberto Pérez, formado em administração de empresas e psicologia, passagens pela Riachuelo, Centauro, Netshoes e ASICS América Latina e também host aqui do TetrisCast. E para começar, por que existe tanta distância entre falar de IA e usar IA? Parece que é um trend, né? Todo mundo fala de IA, mas pouca gente usa ou sabe usar. O que você acha, Caio? É um excelente ponto, Alberto. Eu acho que, como toda nova tecnologia, ela sempre vai passar por esse caminho de é, experimentação, desenvolvimento e adoção, né? Então, a gente vê que a adoção tem crescido, mas é um caminho que não é linear, né? As pessoas e as empresas precisam aprender a lidar com essa nova tecnologia, essa grande inovação que aconteceu. E como tudo na vida, tem uma curva para isso. Então, o que eu sinto hoje é que aos poucos tem se normalizado o uso, né? Deixou de ser só um buzzword que todo mundo gastava por aí e passou a ser uma coisa muito mais tangível, saiu dessa bolha, né? Que era só do mundo de tecnologia e hoje se fala IA em todos os meios, nos grandes veículos de comunicação, mas que ainda assim não é algo que é trivial, né? É algo que é super. Quanto mais você cavar, mais você vai achar lá dentro. Então, ainda assim, existe esse gap de conhecimento, tanto das pessoas quanto das grandes organizações, para começar a botar isso para ser utilizado na prática, né? Não só sair um pouco do discurso e botar isso como algo que de fato se faz, né? E você, Feijó, o que você acha dessa pergunta? Cara, essa pergunta é super relevante nos dias de hoje. Quando a gente fala principalmente sobre por que tem essa distância muito grande, eu vejo muito porque é o seguinte: falar de IA é super barato. Você não tem custo. Você fala, enfim, você dá palestra, você tem conhecimento, mas o grande ponto é que implementar dói. Dói no ego, dói no bolso, dói no ego da liderança, porque ele vai ter que admitir que ele não tem todos os dados, todas as informações, todos os processos bem mapeados, que são super importantes para que você consiga implementar realmente uma inteligência artificial de uma maneira muito mais plena dentro da sua empresa. Fora o fato da questão da decisão. Você tem que ter líderes que realmente, desde o topo da liderança até o operacional, precisa estar cada vez mais envolvido. Então, existe essa distância muito significativa, né? Eu estava vendo até esses dias também uma matéria do MIT recentemente, que eles falaram que apenas 5% das iniciativas de IA, elas realmente têm resultados, têm ROI bom. A grande maioria, 95%, ainda estão num processo ainda de adaptação, de implementação, por conta do quê? Basicamente, medo. A galera ainda tem ainda muito receio do que isso pode ajudar a influenciar na própria gestão no dia a dia das pessoas, mitigar a questão principalmente de feeling. Então, isso faz com que realmente os processos ainda de implementação sejam um pouco mais lentos, né? Tá, eu vejo que, como você disse, né? O pessoal gosta muito de falar, até para não ficar para trás, eu preciso falar alguma coisa, mostrar que eu estou fazendo alguma coisa para não ficar para trás em relação à concorrência. Mas eu concordo contigo que implementar realmente é muito mais difícil do que falar. Mas eu queria que a gente
conceitualizasse um pouco o que é, como é que a IA se divide hoje, porque quando a gente começa a falar de IA, coisas que antes a gente não considerava IA, hoje são consideradas IA. Então, que tipo de IA a gente tem hoje no varejo brasileiro? O que você acha, Caio? Excelente, Alberto. O que eu vejo, né, IA foi um termo que foi cooptado, né, pelo marketing e tal, porque é uma palavra que funciona muito bem. Então, como eu falei, né, furou a bolha, então virou um buzzword que todo mundo usa. Só que IA é um grande campo de estudo, né, que ele vem lá de trás, lá dos anos 70, e dentro desse campo de estudo existem vários elementos, que são os algoritmos, né, são esses campos, e você pode reclassificá-los deles de várias formas diferentes. Hoje, com o grande avanço da IA generativa, que é esse cara que brilha o olho de todo mundo, que está nas manchetes, a gente passou a fazer uma classificação que hoje temos IAs generativas, que são os algoritmos que são voltados para criação de texto, criação de imagem, criação de vídeos, e você tem os algoritmos que são os algoritmos mais clássicos, que fazem parte desse campo da IA, que é a IA discriminativa, né? Que é a classificação. Então, dentro de classificação, a gente vai ter quero classificar meu cliente entre um cara que é propenso a dar churn, ou eu classificar se ele vai ser um bom pagador ou não. Ou eu posso fazer regressões, que são os algoritmos que são voltados para previsão de números, né? Então, eu tenho essa casa que ela tem 3 quartos, um quintal, quanto essa casa vale no mercado, por quanto ela vai ser vendida. E você tem as clusterizações, que são os algoritmos que são voltados para juntar coisas que são parecidas. Então, por exemplo, eu quero usar isso para achar um padrão que não é tão óbvio dentro dos meus dados para saber quais clientes são mais próximos entre si, para tentar talvez atacar eles com uma oferta de marketing unificada, porque eles têm essas características em comuns. Então, o que a gente vê nesse cenário é que a gente sempre vai ter tudo IA, mas você vai ter algoritmos mais voltados para um tipo de problema, outros para outros tipos de problema, então não necessariamente toda a solução vai cair sempre no mesmo tipo de resposta aqui para a gente, Alberto. Entendi. Porque eu lembro quando a gente discutia, por exemplo, sugestão de produto no site, a gente dizia que simplesmente era um algoritmo, né? Hoje, quando eu vou discutir com algum fornecedor, eles elevaram para inteligência artificial. É óbvio que teve melhoria, né? E aí eu acho que o Feijó pode contar para a gente um pouco daquela história, o que aconteceu em novembro de 22, porque o que a gente considerava simplesmente um algoritmo, né, tem uma nova reclassificação. Tem a questão do marketing, que eu gostei muito da resposta, mas acho que tem um pouquinho da história. Conta pra gente, Feijó, conta um pouco dessa história. É verdade. Assim, só para contextualizar, né, a inteligência artificial iniciou lá desde 1950. Alan Turing, enfim, que já está disseminado isso há bastante tempo em termos de história mesmo da inteligência artificial. Os pesquisadores, enfim, começaram a evoluir bastante. O termo, a nomenclatura inteligência artificial foi lá na década de 60, 70, que foi cunhada de verdade essa história, mas foi, de verdade, algo que já foi inerente da própria tecnologia, caminhou junto com todo o processo de evolução tecnológica que a gente vem acontecendo como sociedade desde os anos 70, né? A inteligência artificial, e aí trazendo um pouco para o varejo, ela já está presente há bastante tempo. Você pegar a NRF aí de 2016, estamos falando aí há quase 10 anos atrás, a IBM apresentou o Watson, que é exatamente com esse solucionador, essa questão de recomendação de problemas, entender realmente o que os seus dados poderiam gerar de insumo, de informação para o gestor. Então, isso dá desde 2016 que vem evoluindo, mas não era com essa etiqueta inteligência artificial, como bem o Caio colocou, né? Mas a partir de novembro de 22, quando tem a IA generativa, realmente dá esse boom, esse lançamento, o ChatGPT, ele implementa o OpenAI, implementa o ChatGPT em novembro de 22, dá esse boom absurdo aí, que faz com que ele seja democratizado. Então, toda essa inteligência artificial, machine learning, LLM, todos esses termos que a gente foi começando a aprender nos últimos anos aí, ele realmente ficou de maneira muito mais palatável para o consumidor final, né? Hoje, os GPTs, basicamente 20% da população do mundo utiliza ele no dia a dia, mas a partir de novembro de 22 tudo ganhou um corpo absurdo, né? Então a gente começa a falar sobre IA para imagem, começa a ter IA para a questão preditiva, que aí tudo foi criando formas de você falar sobre o machine learning, o LLM, de maneira muito mais fácil para o consumidor, né? Muito mais acessível, né, E muito mais acessível, perfeito.
E o que vocês acham que a IA está resolvendo hoje já bem no Brasil, no varejo? Porque eu tenho aqui alguns exemplos de como a IA está sendo aplicada no varejo na Europa, que são bastante interessantes, mas aí eu vou deixar vocês responderem primeiro para eu trazer o que eu já vi sendo aplicado aqui. O que você já viu, Caio, sendo aplicado? Olha, Alberto, acho que a gente vem desde soluções que são as mais clássicas, que estão muito mais maduras e tem uma musculatura bem mais estabelecida, e até coisas que são muito mais inovadoras, né? Então, obviamente, cada uma dessas soluções vai ter uma curva de aprendizado, então as coisas que são mais tradicionais, elas tendem a ter um resultado muito mais consistente, muito mais claro, e as novas iniciativas, obviamente, elas têm esse lado de além de buscar um resultado financeiro que é interessante, elas também trazem essa questão um pouco de, olha, estou fazendo, olha, sou diferente. E não necessariamente ainda elas têm um ROI estabelecido muito claro, mas falando um pouco mais do que é clássico e tradicional, a gente fala de tanto previsão de demanda, a gente pode falar de recomendação de produto, a gente pode falar que essa hipercustomização para os clientes, né? E até as coisas mais inovadoras que já passaram, o chatbot já é uma coisa um pouco mais datada hoje, né, Feijó? Mas também essa interação humano-máquina, um atendimento mais escalável e personalizado, que era uma coisa muito difícil para a gente resolver no passado, né? Exatamente. E complementando até o que o Caio comentou, quando a gente traz isso para o varejo, eu acredito que a parte de operacional, a parte tática já está super bem resolvida, já entrega valor. Já tem vários exemplos, várias experiências que a gente já consegue já perceber, mesmo de previsão de demanda, o próprio chatbot que você pegar até recentemente aí o case da Lu, de AI Commerce, que é o Conversational Commerce. Isso para mim realmente é algo que já é um puta diferencial que realmente a gente consegue perceber o uso da inteligência artificial para o benefício do consumidor. E isso é bacana, né? Então é mais desse jeito. Tá? A gente tem um supermercado grande aqui na Holanda, que é o Albert Heijn. E na verdade, é a maior empresa da Holanda. Ele é maior que a Heineken, maior do que a Philips, é a maior empresa holandesa. E eles usam muito inteligência artificial de um jeito bem interessante, por exemplo, na previsão de demanda, na verdade, quase real time. Como é que eles fazem? Eles têm padarias nesses supermercados e eles conseguem, vendo o histórico que eles têm e olhando com as câmeras, eles conseguem dizer quantas pessoas estão dentro do supermercado e qual a possibilidade dessas pessoas comprarem pão. Então, aí, na padaria, eles acionam o pessoal para fazer a fornada de acordo com o movimento que tem na loja naquele momento. Isso é muito legal. E a precificação também, eles têm aquelas etiquetas digitais. Então, o produto que está para vencer no shelf life, eles conseguem fazer a precificação. Mas é uma empresa realmente que já está num patamar mais evoluído, principalmente porque começou a testar antes, né? E a minha pergunta é exatamente essa: como é que a gente faz? A gente espera que dê certo no concorrente para depois correr atrás? A gente compra um negócio pronto? O que vocês acham que é o melhor modelo para implementar? Do meu ponto de vista, Alberto, acho que toda solução ela tem que partir de um problema. Acho que a gente com certeza vai explorar Boa. mais esse assunto aqui, mas que você implementar algo só por implementar, sem ter claro qual o problema que você vai resolver, você está fadado a minimamente sofrer, né, nessa jornada, né? Então, acho que o primeiro passo é entender o problema que você quer solucionar e, a partir desse problema, tentar solucionar as melhores soluções, né? Não necessariamente as mais descoladas, mas aquelas que atacam inerentemente o problema que você quer resolver. Parte disso, com certeza, você vai ter que olhar se você tem os dados necessários para resolver isso. Então, toda essa disciplina de estou coletando os dados estão tratados, confiáveis e tudo mais. Se você tem uma governança sobre isso, porque toda a solução vai passar por essa questão que, principalmente, se você mirar numa solução que está tomando decisão para o seu negócio, você tem que ter esse cuidado de saber como esse dado está sendo tratado, se ele tem os guardrails de proteção para saber se, por exemplo, você está colocando uma inteligência artificial para tomar uma decisão no seu lugar, se ela tem a capacidade de tomar essa decisão e se ela falhar, como você vai corrigir, se você está
tomando caminhos seguros. Então, acho que o princípio de tudo é isso, é ter claro qual é o seu problema, se você tem os elementos necessários para solucionar ele, se você vai atrás, e por isso eu acho que é bem importante você ter claro que se essa disciplina está madura dentro de casa, se as pessoas envolvidas nesse processo têm o conhecimento necessário, ou se é mais fácil você buscar esse conhecimento no mercado, né? Para um projeto de IA funcionar, você precisa ter uma infra, modelo, que é o LLM, Machine Learning e aplicação. Você fazendo a leitura dentro da sua empresa, você já consegue entender. Cara, a infraestrutura não é a minha prioridade no momento. Eu não sou uma Big Tech, não sou uma Amazon, não sou uma Magalu, enfim, então não tenho isso como core nesse momento. Então eu deixo de lado. Modelo, eu consigo pegar modelos. Basicamente, você pega o GPT, você pega o Google Gemini, você tem soluções de modelos que você consegue consumir ali de maneira fechada, mas você consegue implementar. E você tem situações também onde você contém opções open source. Mas o open source, aí você vai para outra camada e num segundo momento. Então, de maneira muito simples, o que fica de verdade seriam as aplicações. E as aplicações têm uma diversidade de ofertas hoje dentro do mercado, mas concordo com o Caio que a leitura basicamente entenda o seu processo. Primeira coisa que a gente sempre fala em qualquer cliente que a gente entra, quando a gente conversa, basicamente, entenda principalmente onde está o seu processo, que estágio que está, qual maturidade você tem dele, quais são as principais dores que você tem do problema ali enfrentado e começa a trabalhar a partir dali. De maneira leve, de maneira tranquila, mas de maneira bem mapeada. Então, começa pequeno, começa a entender os valores, os benefícios que você tem daquela ferramenta e vai evoluindo de forma já gradual. Mas pega e começa pela principal dor que você tem dentro do seu processo. Perfeito, Feijó. Me conta um caso de sucesso que você já viu viu sendo implementado, né? Por exemplo, eu contei essa história do Albert Heijn, que eu li, né, depois sobre os resultados, e realmente eles conseguiram reduzir sobra de produtos, né, porque esses produtos eles conseguem vender antes da data de validade, e a questão do estar sempre com um pãozinho quente atrai mais público, né, então eles conseguiram, então, inclusive, até aumentar as visitas na loja. Me conta o que você viu de implementação no Brasil que você pode falar, putz, isso aqui eu sei que deu certo, ou no Brasil, ou em alguma outra parte do mundo que você tenha tido acesso. Pô, Alberto, acho que uma que eu particularmente tenho um carinho especial, porque eu participei dela, foi a implementação de um modelo de recomendação de produto. Então, acho que, como a gente falou, né, nesse framework de partir do problema, acho que qualquer varejista que tá vendo a gente vai sofrer disso, que é, cara, preciso vender mais, quero vender mais. E ofertar o produto certo para a pessoa certa no canal certo, geralmente é uma fórmula de sucesso, né? Então, dentro de um grande magazine aqui do Brasil, acho que um dos maiores do Brasil, a gente partiu desse problema, que eu tenho os dados de consumo dos meus clientes, seja os produtos que eles compraram, e quais outros eles compraram, os clientes que compraram a mesma coisa. A gente aplicou, né, um modelo de machine learning aqui, que é o famoso lookalike, que é o quem comprou isso também comprou aquilo, que uma grande rede de streaming usa, para criar essas ofertas e mandar isso para os clientes. Então, aqui a gente descreve um pouco desse processo, até para o pessoal de casa tá mais familiar com ele, que você identifica o problema, você cria métodos de validar isso, né? Então, no nosso caso ali, foi mandar e-mails com produtos recomendados e outros e-mails para parte da nossa base com os mais vendidos, para a gente ter essa percepção se a recomendação fazia diferença ou não, e mensurar o resultado depois, que, de novo, é outro grande abismo que a gente vê, que é fazer e não saber medir, né? Então, no nosso caso, a gente teve números muito legais. Então, esse e-mail, particularmente, de recomendação, era o segundo e-mail de maior conversão da companhia. Ele perdia só por e-mail de ofertas, aquele que rasgava a margem. Então, no nosso caso, a conversão era um pouco menor, mas a rentabilidade era maior. Então, super case de sucesso para a gente, que até habilitou a gente a estruturar melhor os processos, estruturar melhor o time, para poder atacar outros casos. Então, você vê, não é um dado muito complexo, não é nada que dependeu de coisas muito sofisticadas, que era um dado que tinha dentro de casa, que a gente conseguiu acionar valor dentro da companhia, só usando ele de uma forma mais inteligente. E dali a gente pôde amplificar, então trazer essa recomendação para outros pontos de contato além do e-mail, né? Vai ter aquele sucesso, Caio, parabéns. E você, Feijó? Eu tenho certeza que você tem alguns casos bons aí dessa história. Exatamente.
Então, concordo com o Caio. Essa parte de recomendação ela está muito latente no dia a dia do varejista já há bastante tempo. Enfim, acho que isso daí, principalmente para operações de 2C, marketplace, a gente já utiliza isso no dia a dia, Netflix, Spotify, enfim. Então, isso já está muito latente no dia a dia. A questão da precificação, então, a gente percebe nitidamente melhora significativa quando o cara implementa otimização de preço por canal, por região, a gente consegue ver aí uma melhora significativa, mas tem um case aí, Alberto, que eu vi recentemente, Carrefour Taiwan, eles criaram um AI sommelier. E qual que era a dor deles, principalmente, tá? Eles estavam com uma categoria super estagnada, uma categoria de vinhos que realmente eles não conseguiam ver um aumento dessa categoria. E com base em leituras e tentar entender, eles viram que realmente eles tinham uma carência de informação de vinho. Porque vinho tem uma quantidade absurda de garrafas, de rótulos, enfim. Então, e possibilidade de você utilizar o vinho dentro do seu dia a dia. E aí eles realmente construíram um AI e-commerce direcionado para a categoria de vinho, onde eles pegaram todos os históricos dos últimos 4 anos de interação com o consumidor, adicionaram, além disso, toda a biblioteca de vinhos que eles tinham, mais de 5.000 rótulos que eles tinham disponível, colocaram receita, colocaram uma série de coisas, criaram uma base muito grande de informação, uma base de conhecimento, e aí colocando um pouco mais do termo técnico nessa jogada, e criaram esse bot. Com isso, num período de 6 meses, eles conseguiram mais de 30% do crescimento de receita, e o mais interessante disso tudo, eles tiveram 60% de recorrência de retorno de usuário mensalmente durante esse período de 6 meses. Por quê? Porque a galera entendeu que era algo diferenciado, algo que realmente fazia sentido, porque o cara tá lá com uma garrafa de vinho, não sei o que eu fazer, eu ia lá e já sabia que prato que eu ia fazer. Ou eu tirava uma foto do meu prato, qual vinho que harmoniza? Ele já pegava e já dava uma lista de vinhos possíveis para utilizar. Então, isso é, de verdade, o Conversational Commerce na veia. Algo parecido também, e aí um outro exemplo nacional, que realmente é case de sucesso aí nos últimos tempos, que é o próprio Magalu, com o WhatsApp da Lu, que vem crescendo de maneira absurda, que você consegue fazer conversa mesmo de maneira muito simples, até por áudio e texto, questionando produtos, vendo formas de você conseguir interagir com essa aplicação, mas que ela está muito humanizada. Ela está de maneira simples. Então, parecendo que você está conversando com um vendedor técnico, humano. Isso que é o mais rico, isso que é o mais interessante, né? Tem até um próprio exemplo que a própria Lu utiliza, de um dos diretores que queria comprar uma pedaleira, que ele é guitarrista, quis comprar uma pedaleira para a guitarra dele, mas ele não sabia qual era a pedaleira que era utilizada naquela música. Ele conversando com a Lu conseguiu direcionar para ele a pedaleira correta. Então, isso é o diferencial, que é o que a gente está vislumbrando cada vez mais, né? Então, tem uma série de outros exemplos e vão surgir outros tantos, né? Exato. Acho que o Feijó traz pontos muito legais aqui, Alberto, que é, primeiro, trazer essa métrica de negócio como o sinal de sucesso, não é implementar por implementar, é ter claro qual o resultado que você espera e medir isso, né? Esse caso da Magalu é super legal também, tem o grande Caio Gomes que está na frente da operação lá, que, cara... É um case de sucesso de orgulho para o Brasil aqui, é uma coisa única no mundo. E o grande ponto é que não é sobre IA, né? É sobre ter uma experiência positiva para o cliente dentro desse canal. E não porque tem IA só por ter, é porque ela facilita, né? Como ela traz uma solução para aquilo que vale, que é ter o cliente satisfeito. E tem métricas que mostram como isso aumenta também o engajamento, mas também o resultado financeiro da companhia, que é o objetivo final aqui da iniciativa, né? Sim. Eu gostei muito que a gente está conseguindo colocar o exemplo e dizer aonde isso está conectado com a experiência, né? Mais do que implementar por implementar, porque está na moda, então implementar buscando o resultado para resolver um problema. O que vocês acham que os 3 maiores erros que a gente, ou os maiores erros que a gente tem quando vai implementar IA? Acho que... Vai lá, Feijó. Bom, eu acho que é questão de começar pela tecnologia. Nós já passamos por alguns projetos juntos, já vimos assim, não, preciso trocar o meu RP. Não. Já vi isso. IA não é isso. IA você precisa, como a gente já falou já ao longo desse bate-papo aqui,
é entender o seu problema. Primeira coisa. Então, mapear o processo para entender os pontos de melhoria operacional e tático que você consegue fazer, porque, basicamente, IA é produtividade, é otimização do seu recurso. Então, é super importante você começar não pela tecnologia, e sim pelo processo. Então, isso é um dos grandes erros que a gente já vislumbrou. Tem a questão do medo também, o medo de ser substituído. Então, isso daí eu volto até no que eu falei da questão da pesquisa do MIT, onde 5% das iniciativas de IA realmente obtém ROI, porque tem uma série de pormenores que não fica muito latente, que está fora da tecnologia. A tecnologia está aí para ajudar, para contribuir, e ela vai operar da forma como o usuário quer. Então, o ponto principal, se você faz a informação correta, ele sai a informação correta. Se você passa informação limitada, ele vai ser limitado, que é uma questão de viés que a gente pode até falar um pouco mais disso mais para frente. Mas, basicamente, estabeleça o seu processo que você queira melhorar, saiba o que você quer, que aí, consequentemente, você consegue evitar esse ponto. Além disso, nós temos a questão de dados, né? Dados, eu sei que a gente está passando aí nos últimos 15 anos com um processo de transformação digital, que sabemos também que não são todas as empresas que estão com um nível de Amazon, que a Amazon que inaugurou toda essa temporada aí de falar de transformação digital nas corporações. Então, esse processo é um processo que as empresas têm vários estágios, tem empresas que estão já mega evoluídas nacionalmente, como você pega até uma Magalu, criou um cloud, criou uma série de outras demandas. Você pega situações de empresas que estão evoluindo, você pega a C&A, que está muito bem, Riachuelo nesse quesito, mas você tem um varejista ainda que está começando, que ainda tem muita planilha, muito papel, muito processo ainda, entre aspas, amador nessa questão. E aí faz com que realmente você tenha uma distância muito grande. Então, isso é uma das questões de começar. É super importante você começar, porque você não pode deixar de não começar a falar de IA ou de começar a implementar IA. Mas, basicamente, o dado você tem que cuidar. Tem que ter o máximo de informação possível para que você consiga realmente trabalhar. E a governança de uma maneira muito mais ampla, né? Você ter uma governança de informação, de dados, enfim, quem que trabalha realmente com dado de consumidor é super importante. Então, basicamente, esses seriam os grandes pontos aí que eu percebo. Acho que seguindo nessa linha do Feijó, Alberto, o que eu vejo assim, super em linha com o Feijó, acho que tem muito disso que a gente já falou, né? De inovar por inovar, eu quero colocar uma IA porque tá todo mundo colocando. Acho que é um erro clássico, assim, né? Como a gente falou, entende seu problema, às vezes seu problema não precisa de uma IA e tudo bem. A gente está aqui para resolver problemas, não para implementar IAs. Então, se a IA é a melhor solução para o seu problema, maravilhoso. Nem todo problema vai exigir algo super sofisticado, que vai usar uma grande LLM, porque custa caro também. Então, se ater à solução correta para o seu tipo de problema. E eu acho que passa muito por uma linha, que agora falando do lado pessoal, né, das organizações, das pessoas, que é de disciplina, né? De ter uma disciplina muito clara de entender problemas, setar objetivos, mensurar resultados e evoluir, né? Ter esse processo contínuo de evolução, né? Do Kaizen aqui, do cara procurar melhorar, porque é como o Feijó bem colocou, né? A IA tem um superpoder aqui que ela ajuda a aumentar a eficiência das coisas, né? A máquina é muito boa para alguns tipos de desafios e outros nem tanto, outras pessoas são muito melhores. No que ela se propõe a fazer, não, no que ela não se propõe não, né? Mas o que ela faz, ela é muito melhor do que a pessoa. E é usar ela pro que ela é muito boa e deixar as pessoas fazerem aquilo que elas são melhores do que a máquina, né? E saber achar essa dose certa, né? De ter uma equipe bem engajada, uma equipe que se prepara para esse desafio, para poder aplicar e medir resultado. Vai errar muito no processo, faz parte. Acho que culturalmente o brasileiro lida mal com erro, ele tem medo de errar. Verdade. Então isso deixa as pessoas muito afoitas, mas faz parte desse processo, é uma coisa nova, você vai fazer. E como isso tá dentro também do guarda-chuva da ciência de dados, e ciência é muito isso, é sobre experimentação. Exato. Você tem que estar pronto para poder experimentar, errar e estar feliz com o erro, porque você está mais próximo da solução correta. Então vai ser uma jornada de tentativas até você chegar, mas que se paga muito facilmente, se bem aplicado,
e você só não pode cair, por isso que eu acho que da disciplina, nessa falácia de tentar uma vez, não solucionou todos os meus problemas, vou embora, porque aí é melhor nem começar. Exatamente. Eu acho que esse é um dos pontos super importantes, que aí eu aprendi uma palavra chamada iteração. Eu Então, também aprendi essa palavra é recentemente. super importante para quem, assim, eu não vou saber explicar na sua magnitude, mas é de maneira bem resumida e clara foi o que o Caio acabou de falar. Então, pesquisem sobre a palavra iteração. É uma palavra que realmente está em voga nos últimos tempos. Outra palavra super importante também, letramento, gente. Quanto mais vocês souberem, quanto mais a pessoa, o líder, hoje, que está em cadeiras varejistas, entenderem sobre inteligência artificial, mais vai potencializar a si mesmo. Eu acho que esse é um dos grandes pontos. Mas eu vejo também uma questão que a gente precisa deixar isso bem claro, a questão de conectar IA a sempre um KPI claro. Sabe? A gente precisa ter IA com um KPI muito claro e tem que ter dono. Se você não tem dono dentro da organização dessa solução, eu não estou dizendo que é a parte de tecnologia, não é o diretor de TI, mas ele tem que ter um patrocínio e ter dono para que a operação realmente ocorra de maneira fluida, que todo mundo comece a ganhar muito mais com inteligência artificial, né? Ô, Feijão, o que é aquele viés que você começou a comentar? Eu até anotei aqui, você começou com uma frase, você falou assim, isso tem um viés, mas a gente volta nela. Consegue voltar? Consigo, sim. Basicamente, assim, o que é o viés, né? Você pega a própria inteligência artificial, ela é um ser que se retroalimenta do que você coloca de informação. Então, essa base de conhecimento que ele coloca, seja de pessoas, e aí vou fazer um corte só para deixar muito claro. Novembro de 22, quando a OpenAI soltou o ChatGPT na IA generativa, ele tinha uma base de conhecimento histórica, que ele pegou até um corte determinado, foi de 2, 3 anos antes, para ele conseguir ter enriquecimento de informação. Onde que ele pegou essas informações? Espalhadas por Reddit, por Wikipedia, por próprio Google e uma série de coisas, colocou dentro dessa base de conhecimento, desse grande banco de dados, e deixou para o usuário ir alimentando. A partir do momento que você começa a pesquisar sobre um assunto e começa a conversar com ele, interagir, ele vai formando opinião e vai criando dentro, e aí numa questão mais específica, mais técnica, que o Caio consegue dar muito mais informação nesse sentido, a questão das redes neurais. Então, o que? Basicamente, o cara vai pegar aquela informação, joga, consome aquele dado, devolve, mas ao mesmo tempo armazena conteúdo também, dizendo, olha, essa resposta foi boa, essa resposta não foi tão boa. Então, com isso, você vai formando uma série de possibilidades de alucinações ou vieses, né? Porque se você está acostumado a trabalhar de uma maneira onde você pesquisa e você sempre fala, não, eu sei que aquele produto não dá margem. A partir do momento que você já pesquisa desse jeito, a própria inteligência artificial já entende essa sua resposta e já trabalha como sendo o principal viés de tratamento. Então, existe essa questão de dois viés. Existe o viés da tecnologia com base no base de conhecimento que ele tem e existe o viés da própria pessoa de admitir que realmente aquela informação é válida ou não é válida. Então, basicamente, isso que quer dizer, de maneira muito simples, assim, o viés. Mas o Caio pode nos ajudar aí também. Claro, né? E acho que perfeito o exemplo do Feijó, tentando enriquecer aqui com alguns mais exemplos, né? Então, acho que, como a gente já postulou aqui no começo da conversa, né? O modelo depende de dados, né? Então, quanto melhor os seus dados, melhor vai ser o seu resultado. Então, o famoso entra o dado ruim, sai resposta ruim. Perfeito. Dentro desse campo, né, que a gente trabalha, a gente sempre fala, né? Quem manda é o dado. O algoritmo é só um pedaço pequeno da solução. Quanto melhor os seus dados, melhor os seus modelos. É melhor ter melhores dados do que melhores modelos, com certeza, né? E modelos diferentes funcionam de formas diferentes. Mas falando especificamente de viés, um caso famoso que a gente tem foi quando o pessoal tentou treinar um algoritmo para reconhecimento facial. E aí eles usaram uma base que estava enviesada. A base só tinha pessoas brancas. Então, quando você tentou aplicar essa solução para pessoas que eram não brancas, ele falhava. Porque você teve um viés de seleção. Você selecionou seus dados já enviesando para um certo padrão. Perfeito. E por isso tem toda uma discussão muito grande, ética, que é importante todo mundo ter isso em mente, que é você ter
clareza dos dados que você está usando, porque o seu modelo vai estar limitado a esses dados, a esse conhecimento. Ele não vai extrapolar esses conhecimentos. Então, você ter certeza daquilo que você está colocando lá dentro, para poder também ter uma expectativa correta da saída que você vai ter. E dentro também desse mundo existem outras questões, como o Feijó bem colocou, que é a questão da alucinação. Quando a gente está falando principalmente dessa frente de IA generativa, das LLMs, a arquitetura que a gente tem hoje de LLMs é suscetível a alucinações. Enquanto a gente manter essa arquitetura, os modelos vão alucinar. E é até por isso que a gente conversou um pouco aqui sobre governança, né? Sabendo que o modelo vai falhar, ele vai trazer uma informação que não é correta, como você faz uma validação? Hoje a gente já tem técnicas para ajudar a gente com isso, para evitar que você está dando uma resposta errada para o seu usuário ou uma resposta inadequada. Então isso foi um processo, né? Como a gente falou, uma coisa super nova, a gente teve que aprender fazendo, né? Mas que a gente teve casos famosos até de IA sendo massacradas na internet porque elas se tornaram racistas porque o usuário, por esse processo de aprendizado por reforço que o Feijó trouxe, ser incentivado a ter um comportamento inadequado. Então é importante você ter essa na cabeça. Quando você parte para essas soluções mais complexas, desafios mais complexos vêm juntos e você tem que estar ciente disso, de como você vai lidar com esse tipo de desafio, né? Ô, Caio, mas explica um pouco para a gente o que é a inteligência artificial alucinar. Perfeito. Porque eu acho que todo mundo que está ouvindo, nem todo mundo que está ouvindo consegue entender que uma inteligência artificial, né, que é tida como algo mais inteligente que um ser humano, alucina ou erra. Por que ela alucina ou erra? Essa história é bem bacana. Perfeito, Alberto. Então vamos postar algumas coisas por baixo do capô aqui que são super simples, não precisa ficar assustado, mas que vai ajudar as pessoas a terem um entendimento claro do que elas estão lidando, né? Então um modelo, né, um LLM, é um modelo de Deep Learning que é treinado com dados da internet, né? Dados que estão abertos aí, que foram coletados, tratados e passados para eles. Então, esse modelo ele vai ter esse conhecimento, ele vai saber sobre aquilo que ele foi alimentado. Então, um erro clássico que acontece também é as pessoas perguntarem, por exemplo, sobre coisas que não estão na internet, que não estão abertas. O modelo não tem esse conhecimento, ele não sabe sobre o seu business, por exemplo. Ele sabe aquilo que está aberto na internet. A partir desses dados que estão dentro do modelo, o que um LLM vai fazer? Ele vai prever textos. Ele vai tentar te trazer como uma resposta, uma previsão do texto que você gostaria de receber a partir do input que você deu, da entrada que você deu. E ele está gerando essas respostas. Então, geralmente, os modelos de LLMs, eles não estão atualizados com os dados mais recentes. Então, não adianta você perguntar para um LLM o que aconteceu ontem, qual foi o resultado da Mega Sena da última semana, porque ele não está treinado nessa velocidade, porque existe um grande tempo para você treinar um LLM. São meses para o computador processar aquele volume de dados. Então, quando a gente está falando de alucinação, essa consequência que acontece quando a gente faz uma pergunta para um modelo de LLM e ele não tem a resposta. Então, ele não vai falar que ele não tem. Ele vai gerar um texto imaginando que é o texto que você quer ouvir. Então, sempre que você usar uma LLM, que é um pouco do que o Feijó falou sobre letramento, você tem que ter em mente como ela funciona. Ela vai te trazer um texto, sabendo ou não. E hoje a gente tem técnicas para tentar diminuir esse tipo de contratempo, que é fornecer informações para a LLM, para ela poder formular uma resposta e usar ela no que ela é muito boa. A LLM é excelente escritora de textos. Então, você vai dar informação correta para ela e ela vai reproduzir isso. Então, até falando agora, trazendo para o nosso mundo de varejo, quem está mais avançado usando esse tipo de coisa, até o caso do WhatsApp da Lu, é essa combinação, né? É você ter uma LLM que vai ser essa produtora de textos e, ao mesmo tempo, você vai ter o RAG, né, que é a palavra técnica aqui, que é o que vai buscar informação para trazer para a LLM trazer a resposta certa. Então, quando um usuário pergunta lá no WhatsApp da Lu ou no chatbot como está meu pedido, o modelo não sabe. O que ele sabe eu vou perguntar para essa outra aplicação qual é o status do pedido, que não é uma IA, ela vai trazer a resposta e a IA vai poder trazer isso de uma forma muito mais acurada, né? Então, a ideia é fugir. É inerente do negócio ter alucinações, mas você tem como reduzir esse viés, mas isso vai acontecer sempre que a gente estiver falando de LLMs, é uma realidade da arquitetura, né, Alberto? Exatamente. Por isso que o humano precisa estar envolvido desde o ponto inicial até o ponto final. Então, o uso da inteligência ela vai ficar cada vez mais em voga, está cada vez mais crescente,
mas humano é super importante nessa questão. Treinamento, de entender efetivamente como é que aquele modelo funciona, quais são os resultados, o output dessa informação dele, tem que estar o humano sempre envolvido. Lógico, cada vez mais, quanto mais tempo essa inteligência artificial vai ficando, vai entendendo como é que funciona o consumidor, a base de conhecimento dele, ele vai se enriquecendo, vai ficando de forma mais natural, vai ficando mais, entre aspas, humanizada a interação. Mas é super importante, desde o momento zero, e está sempre envolvido o ser humano, né, nessa questão. Além disso, eu vejo que tem até eu estava puxando aqui recentemente uma análise que teve do MIT também, na verdade um grupo do MIT, falando de armações de Turing. Não sei se você já ouviu falar, Caio, que é basicamente o seguinte, a galera tem esse hábito de que não vamos construir um modelo que ele vai pensar sozinho, que ele vai fazer tudo sozinho. Mas esse passo, a gente de verdade não pode terceirizar para a inteligência artificial todos os benefícios, todas as situações táticas. A gente tem que, a parte estratégica e a parte tática. E sim ter uma forma de você ter o potencializador, que é a inteligência artificial, mas você entender e saber como otimizar todos esses processos, né, dentro do seu dia a dia para otimizar os seus recursos especificamente. Então, basicamente, é super interessante também a gente estudar sobre essa questão das alucinações, mas você tem que estar sempre envolvido e sempre corrigindo. Basicamente isso. Oi. Olá. Eu queria, Caio, que você explicasse o que é LLM. Ah, perfeito. Então, LLM é um acrônimo, né, Large Language Models, então são os grandes modelos de linguagem, então ele está prevendo textos, né, ele está prevendo palavras. Então, ele é um algoritmo, né, ele é um algoritmo de Deep Learning, que ele é treinado com inputs de texto, e o output dele são outros textos, né? Então, a grande sacada desses algoritmos que permitiu que eles existissem, né? Foi um acontecimento que aconteceu em 2017, que foi um paper do Google, que é Atenção é Tudo que Você Precisa, que ele rompeu essa barreira. Achei legal a gente até dividir esse conhecimento aqui, que é, de todos os problemas que a gente resolvia usando dados, essa questão da linguagem era uma das mais difíceis, né? A gente se comunica, pra gente é muito simples, mas pra máquina é muito complexo. A gente tem sotaque, a gente tem regionalismos, a gente tem palavras que surgem. Língua é uma coisa viva, né? E pra gente, do lado de dados, de matemática, era muito complexo lidar com isso. E de repente a gente teve essa solução que é muito elegante, que são os Transformers, né? Que eles nasceram a partir desse paper. 17. Que a grande sacada aqui foi o seguinte, Alberto. Antes, quando a gente tentava lidar com esse tipo de problema, a gente usava o que a gente chama de redes neurais recorrentes. Então, o que é isso? A gente passava um texto para um modelo em sequência. Então, eu ia passar Shakespeare para o meu modelo, eu ia mandando palavra por palavra sequencialmente, e vocês podem imaginar que isso pode levar um tanto de tempo. Com o Transformers, possibilitou para a gente, para o modelo aprender, entendendo que aquela palavra, em especial, o que importava para ela era aquela outra palavra, que é aquele pronome. Então, o sujeito da frase está lá no começo, que para o computador era muito difícil entender. Isso permitiu que a gente passasse quantidades massivas de dados para o modelo, e como a gente falou, o que importa são os dados, muito mais do que o modelo em si, que permitiu a gente criar esses grandes modelos que têm esse conhecimento muito vasto sobre tudo, mas que ainda assim eles falham, por isso que existem alucinações sobre coisas específicas. Então ele é um cara que é o famoso, vamos fazer uma analogia aqui, é o cara que leu dezenas de assim, enciclopédias, ele sabe muito sobre muita coisa, mas talvez ele não vai ser tão necessariamente profundo, porque ele não tem aquele conhecimento muito específico. Então uma LLM é esse grande modelo que as grandes techs hoje criam, né? Então a gente falou do Gemini do Google, o modelo da OpenAI, né? Os GPTs, que são esses caras gigantes que custam milhões de dólares para serem treinados, que são comercializados, que são muito mais acessíveis hoje para quem quiser usar. Então, quando você está falando com o ChatGPT por trás, você está falando com um modelo de LLM, ou também, agora a gente vai falar, provavelmente agora, daqui a pouco, sobre agentes. São movidos por LLMs por trás, que são esses modelos que têm esse conhecimento mais geral, né? O que são os agentes? Conta pra gente um pouquinho. O que são os agentes? Conta pra gente um pouquinho, porque é um pouco... Para quem não está acompanhando tão de perto essa questão tecnológica,
alucinação, agente, talvez a gente fique um pouco perdido. Conta pra gente um pouquinho o que são esses agentes. É um glossário novo, né, Alberto? Então, É, agentes são uma nova arquitetura, então, como eu falei, os modelos de LLM, eles são treinados com uma quantidade massiva de dados, e até por isso eles não são tão atualizados, porque custa muito, né, treinar um modelo desse. E aí, o agente veio justamente para resolver esse paradigma da especialização. Então, às vezes faz muito mais sentido a gente, em vez de usar um modelo super caro e complexo, usar um modelo muito mais barato. Hoje a gente tem modelos open sources chineses, né, igual o DeepSeek, disponíveis, e eles são, dentro dessa arquitetura, um especialista. Eu vou pegar esse modelo e falar assim, cara, você vai ser um especialista nesse assunto. Então a gente dá um role, a gente dá um papel para esse modelo e a gente dá ferramentas. Então a gente é essa combinação. Ele é um motor que é esse modelo de linguagem, junto dele a gente tem esse papel, que seria uma parte que a gente chama de prompt, né? A gente está ensinando o modelo como ele deveria estar se comportando e a gente dá ferramentas. Então um exemplo legal de agentes é você pode ter um agente que é o cara que vai escrever os seus e-mails, como se fosse o cara de CRM. Então, é o copywriter, não sei, é o cara que vai fazer o conteúdo. Então, ele vai ser especializado em, olha, tô aqui essa base de conhecimento sobre como é o tom da minha comunicação, o que eu falo, ele vai estar especializado nisso. E você vai usar ele para redigir seus e-mails. Pode ter um outro agente que vai ser o cara que vai fazer o checking, que é o cara que vai olhar. O cara escreveu direito, esse outro agente, né? O cara, né? O outro agente escreveu direito, ele tá dentro daquilo que eu considero legal de comunicar, não tem nenhuma falha na comunicação e assim por diante. Então, essa ideia de ter uma arquitetura mais distribuída, dando papéis específicos para cada agente e dividindo esse risco, tornando eles cada vez mais especialistas em funções específicas, né? Até por isso que a gente começa a falar sobre ter um time de agentes para solucionar um problema, que aí são arquiteturas muito mais modernas agora para as soluções que a gente está buscando, né? Exatamente. E assim, até complementando, o agente é um potencializador de produtividade. Basicamente isso. Então, assim, você consegue realmente com o agente fazer basicamente tudo. Então, você direciona ele e faz com que realmente você consiga garantir o seu dia a dia e fazer com que você tenha um pensamento muito mais estratégico como líder. Então, a gente vai evoluir para isso, é um passo que está sendo iniciado recentemente, mas o agente, principalmente para 2026, a tendência é a crescer absurdamente no dia a dia de cada um dos líderes de negócio. Né? O líder de negócio que não tem um seu copiloto vai ficar cada vez mais para trás. Então, é super importante cada vez inserir isso na sua agenda do dia a dia, né? E na agenda das empresas. É interessante porque a IA, ela ajuda, né? A gente está falando de aplicações de inteligência artificial para a empresa, e a gente estava falando de sugestão de produto, forecasting, chatbot, né? E outras aplicações de previsão de demanda e de sugestão de produto, não só no tradicional, mas em diferentes mercados. Só que a gente também tem a IA sendo usada pelas pessoas, né? Pessoa física usando. Uma das coisas que eu entendi também recentemente é que a geração mais velha usa mais a IA de forma colaborativa e as gerações mais novas usam a IA como Google, como simplesmente respostas rápidas. Isso é bastante interessante, porque isso mostra um pouco também de como as pessoas lidam de forma diferente com novidades, né? Ou quanto você tem que estar letrado para conversar com a IA. E acho que especificamente para liderança, eu acho que a pessoa na posição de liderança, Feijó, tem que estar com essas duas pontas. Ela tem que usar IA para saber para apoiar no seu dia a dia e ter um copilot lá para auxiliar a agenda e auxiliar em tarefas mais simples, mas também para fazer questionamento, troca de ideia e também saber usar o outro lado, né? IA num outro nível, como o Caio estava explicando, com os agentes. Eu acho que essa vai ser um skill muito mais completo, mais complexo para o futuro. Exatamente, a capacidade de aprender rápido também, né? O líder precisa garantir cada vez mais que ele consegue conhecer qualquer coisa que ele quiser utilizando a IA, principalmente a generativa ali do dia a dia. Né? Tem até um paralelo até que eu fiz recentemente, e aí fazendo um corte da vida pessoal,
Meu filho, eu compartilho o GPT com ele estava pesquisando, vi lá, começou a cair algumas questões do que é revolução, o que é Bonaparte, quem foi Bonaparte e tal, e ele começou a utilizar isso para o dia a dia de estudo dele. E o mais interessante foi o seguinte, ele só usava como se fosse o Google. A gente construiu junto, eu consegui ajudá-lo no estudo dele, fazendo com que a gente criou um modelo onde o Bonaparte ele começava a fazer entrevista com o Bonaparte. Então ele começou, a gente criamos base de conhecimento, pegamos tudo que tinha da internet, criamos um agente e aí ele ficou utilizando, conversando, como se fosse uma entrevista. Ele levou isso para a escola. Isso foi muito rico, até para conversar entre alunos, entre pessoas. Então, qual que é o ponto? A tecnologia está aí. O que você tem que saber é como extraí-la. Então, de verdade, essa troca você tem que cada vez mais humanizar. Cada vez mais a tecnologia vai precisar de pessoas. E aí eu concordo com você, tem uma questão geracional que a gente tem muito mais contexto. Então, a galera antes da internet, né, nós somos todos criados antes de existir a internet como ela é hoje, a gente teve que aprender muito em livros, muito em biblioteca. Então, a gente teve que sair, conhecer e aprofundar sobre um determinado tema. A inteligência artificial e a internet fez com que esse tipo de esforço fosse reduzido. De você ter que ler um livro todo para saber uma história. Hoje você não precisa. Então, hoje você quer saber um livro lá de 200 páginas, você consegue colocar no GPT e você consegue ter um resumo dele. Isso é bom, mas também é muito ruim. Então, esse equilíbrio é fundamental, né? O líder tem que saber lidar com essa parte no dia a dia. Acho que é um gancho excelente, ô Feijó, porque eu imagino que para algumas pessoas, elas devem ouvir esse papo aqui e falar assim, cara, que maluquice, o mundo mudou muito, né? E, Exato. cara, na sua condição de uma pessoa, às vezes, mais experiente, cara, você tem muitas vantagens que talvez você nem perceba, né? Como Sim. você falou, Feijó. Quando você tá falando com esse tipo de ferramenta, ela vai alucinar. Então, se você não tem um repertório para olhar e falar assim, cara, isso aqui talvez não faça sentido, e você só tá jogando, despejando sua ansiedade nela, esperando Isso. todas as respostas, você vai ser surpreso que nem sempre ele vai ter a resposta certa. Acontece. Então, você ser uma pessoa de repertório te ajuda muito a extrair mais. Porque no final, eu acho que o que as pessoas podem levar desse nosso papo aqui é a IA é uma ferramenta, é uma excelente ferramenta. Mas não é porque ela é uma excelente ferramenta que ela vai resolver todos os seus problemas sozinhas para você e você não vai ter que ter nenhum tipo de esforço, né? Então, como você falou, puta, a gente conseguiu extrair mais dela quando a gente usou ela de uma forma mais inteligente. A gente botou ele como, cara, faça o papel de Napoleão que eu quero conversar contigo. Pô, uma excelente sacada, sabe? E você ter uma informação muito mais rica e muito mais engajante pro seu filho estudar do que toque o livro, senta aí, igual era na nossa época, né? Exatamente. Lê tudo. Então a IA tem esse grande poder. Ela vai te ajudar a fazer coisas que talvez sejam que tinha um esforço muito grande pra gente ser um esforço muito menor, mas ainda assim ela depende da sua criatividade, da sua sacada. Então as pessoas que tiverem isso vão conseguir com certeza extrair muito mais dessas ferramentas do que aquelas que só vão dizer que estão usando por usar, só estão esperando que o resultado venha assim, pronto, né? Exatamente. A gente só tem que tratar uma coisa também. Eu vou falar um tema, mas lógico, de maneira que a gente consiga garantir a governança. Sou de PO, então a questão de formação, segurança de dados é super importante. Mas a gente sabe muito bem como líder, às vezes você não quer compartilhar conhecimento, ou você fica com dúvida, você fica com receio de falar uma besteira. Então você está ali no dia a dia e você fica naquela questão, na crença limitante, você não sabe o que é. Utiliza a inteligência artificial ao seu favor. Compartilha com ele, faça com que ele seja você virtualmente e utilize toda a base de conhecimento dele, os LLMs, todos os modelos possíveis para te trazer um resultado sem viés. Eu acho que é super importante isso como líder hoje de qualquer organização, de você trocar essa ideia com ele, lógico, garantindo governança, porque a gente já teve situações muito sérias aí nos últimos anos. CEO sendo mandado embora, CFO, enfim, por conta de uso de dados incorretos, jogar toda uma base de dados da sua empresa dentro do GPT, nunca faça isso. Então, mas a troca de informação, a troca de ideia é super importante. É lógico, falar com o ser humano, com líderes, com outras pessoas, é super importante você ter outras opiniões sobre o tema. Mas se você quer, no primeiro momento, até para você formar uma primeira opinião, utilize a inteligência artificial para o seu dia a dia. Acho que é super importante nesse tema. Você falou um ponto muito importante, Feijó, que é a questão da governança, né? Porque e eu sei que, por exemplo, no começo, a pessoa imaginava que a inteligência artificial vai pensar por mim, eu não preciso fazer mais nada, ou ela vai me substituir, então eu tenho medo dela.
E eu lembro que tinha muita questão realmente de colocar vários dados no chat GPT e dados que são da empresa, dados que são sigilosos. Por exemplo, a empresa que eu trabalho hoje proibiu você de colocar qualquer dado da empresa. Eles estão criando uma inteligência artificial com os próprios dados da empresa para você fazer os mesmos tipos de perguntas que você faria para fora, que é uma boa uma sacada legal. O que você acha que as empresas têm que se proteger para fazer quando vão fazer implementação de inteligência artificial? A primeira coisa, de verdade, D0. Eu trabalho com informação de consumidor final. Tem CPF dentro da minha base, que é o chamado titular hoje? Tenho. Então, cara, D0 eu preciso ter uma equipe, seja interna ou externa, que faça a governança de dados. Então, isso no D0, eu preciso partir desse momento já tendo toda essa rede de apoio aí para garantir que eu não tenha nenhum tipo de vazamento de informação, porque até fazer um parênteses, depois eu retorno, recentemente até você está aí na Holanda, você deve ter visto, a Experian realmente teve que fechar a operação dela dentro da Holanda por conta de vazamento de informações, de uso indevido de dados. Então, ela tomou uma multa muito alta da GDPR, que é a LGPD aqui no Brasil. Então, é super importante e isso está cada vez mais tornando algo relevante dentro do mercado nacional. As empresas estão cada vez mais se estruturando para isso. Então, o D0 seria você ter controle dos seus dados. A partir daí, você comece a ter formas de você controlar acesso, formas de você conseguir garantir que cada pessoa, cada membro do time consiga visualizar qual é o risco que se tem daquela ação que eu vou fazer usando o GPT, porque assim, é o que a gente já está falando. 20% da população mundial já está usando o GPT. No Brasil, um dos que mais utilizam o GPT hoje. Então, o usuário, o seu funcionário na sua empresa já está usando o GPT. Então, se a empresa não tem um letramento, se a empresa não faz treinamento ou uma política muito clara, desde o momento zero, de que existe dados, existe porquê, começa a se perder muito. Então, é super importante desde esse momento aí garantir essa governança completa dos dados de política, de mapeamento de risco e principalmente aí dos processos que podem ter qualquer tipo de problema de vazamento de informação. Exato, Feijó. Eu acho que o primeiro ponto, né, concordo plenamente com o Feijó, essa questão da governança é fundamental. A gente tem uma lei estabelecida, que é a LGPD, como o Feijó comentou. Então, ela promulga isso, que o dado é do usuário. Então, toda vez que você está usando esse ativo da empresa, né, que são os dados que a empresa gera, mas quando eles tangem o usuário, é importante você ter uma política muito clara e muito consistente para garantir que você não está infringindo a lei. Então, quem nunca sofreu aqui com uma ligação indesejável, que Todo seu telefone dia. vazou em algum lugar? Então, tenham essa empatia, né? Então, tomem muito cuidado, que é um ativo super precioso, né? Não só para você, mas para o seu cliente. Então, tenham ciência que para tudo que você for fazer, esse dado, né, que a gente chama do PII, que é o dado que identifica unicamente uma pessoa, ele precisa ser muito bem tratado, anonimizado. As pessoas só devem acessar esse dado com um propósito claro, né, para um propósito que seja estabelecido e que gere valor para o usuário final. Então, não vou compartilhar a base do meu cliente por aí, nunca faça isso. Então, ter uma política clara de uso dos dados é fundamental para você ter uma estrutura sólida, seja para usar IA, seja para usar dados para tomar decisão, Exato. seja para operar o seu negócio. Exatamente. Então, trate o dado do seu cliente como você gostaria que o seu dado fosse tratado pelas pessoas, Exatamente. pelas plataformas que você usa, pelos serviços que você usa. Minimização de dados, né? Que é basicamente uma das palavras também super relevantes nos últimos tempos, de minimizar, usar exatamente aquilo que você precisa. Exatamente. A IA é uma excelente ferramenta, né? Mas não é porque você tem o melhor martelo do mundo que todo problema necessariamente vai ser um prego. Você tem que saber aplicar a solução certa para o problema adequado, Perfeito. né? Então, não é sempre que você vai ter qualquer tipo de problema que necessariamente a IA vai ser a melhor solução. Às vezes, soluções muito mais simples, muito mais baratas e muito mais rápidas vão te atender muito melhor, mesmo que elas usem dados para isso, né? Isso aí. Boa. Eu queria saber o seguinte, vamos lá, para a gente até colocar um pouco na cabeça de quem está ouvindo tudo isso, o pequeno e o médio varejista, quanto custa começar com IA? Vou eu. Pô, Alberto, acho que isso depende muito, né? Como a gente falou, depende muito do problema que você está atacando. Mas dá para você começar muito barato, né? Com pouco investimento, desde que você tenha
muita consciência do que você está fazendo. Como a gente falou, quem manda são os dados e hoje está muito mais barato trabalhar com os dados, né? É uma coisa que a gente que veio do mundo da internet, aqui no sentido de trabalhar com e-commerce, esse tipo de coisa, a internet tem esse superpoder de ser uma grande ferramenta de escalabilidade, né? Então hoje é muito mais acessível você conseguir usar um modelo de LLM. Você está a alguns cliques de distância. Então dá para você começar muito barato, mas é importante você ter conhecimento daquilo que você está fazendo, porque essa conta pode ficar muito cara muito rápido. Então, ter bom senso, saber o problema que você quer resolver e, como o Feijó bem disse, usar apenas aquilo que você precisa, não necessariamente, quero gastar com a IA mais cara do mundo, vai ser a solução dos seus problemas. Então, eu diria que você ter estruturado os dados necessários que você vai usar para solucionar o seu problema, armazenados, tratados, você treinar um modelo hoje é super barato, seja um modelo interno, como o caso que você trouxe, ou usar um modelo proprietário, um modelo terceiro, que seria esse modelo do OpenAI e assim por diante, mas sempre medindo o ROI dessa solução, né? Então, estou gastando tanto para ter esse resultado, ter claro qual é o resultado que você quer ter no final. Então, é difícil, obviamente, fechar um número, mas hoje, mesmo um cara muito pequeno consegue se valer de uma solução de IA, seja lá mais tradicional, seja lá generativa, para conseguir alcançar algum valor no seu negócio. Exatamente. Por isso que o grande ponto é você saber exatamente o que você quer, qual é a dor. Então, entender efetivamente qual é o gargalo do operacional que você tem. E aí, em cima disso, vai ter uma série de possibilidades dentro do mercado hoje que você pode utilizar, seja utilizando o que tem de generativa, seja algum desenvolvimento mais específico, seja contratando um serviço terceiro, uma aplicação, como eu falei anteriormente, infra, modelo e aplicação. Dá para se trabalhar isso. Então, é super relevante, é super importante a gente trabalhar nisso. Até um bom ponto, Feijó, que é, por exemplo, vamos pensar num varejista pequeno, um cara que está no marketplace, né? Então, ele às vezes nem tem o próprio site dele, mas ele usa essa dinâmica de marketplace para acessar o consumidor dele. E a gente sabe que a descrição é alguma coisa muito importante, né? Ela vai te dar relevância nessas plataformas de marketplace. E, poxa, às vezes não é seu core, não é seu skill ser um cara que descreve muito bem, você não é um copywriter. Pô, é um bom uso de IA para um cara muito pequeno e custa sem super custo. barato. Ou sem custo. Exato. Você pode usar até o modelo free mesmo. Exato, o DeepSeek da vida, ou um modelo open source para gerar esse tipo de coisa e você ganhar escala, né? Então é nessas sacadas que eu acho que você consegue gerar valor, alavancar valor, mesmo sem grandes investimentos. Então não é que a IA é só para as grandes companhias, não é só para Magalu, só para o Boticário, é também para o cara pequeno, porque, de novo, é uma ferramenta que alavanca resultado para você. E o custo maior tá de não estar na IA, não utilizar a IA no seu dia a dia. Porque, de verdade, seu concorrente já está utilizando. De alguma forma, ele está usando e ele já está na sua frente. Então, isso é uma das questões, de verdade, que a gente tem que trabalhar isso no dia a dia, de entender. Quanto antes você entrar, mais você vai conseguir beber água limpa. Então, você vai conseguir aprender com seus erros, você vai conseguir otimizar os seus processos. Com isso, você vai conseguir realmente ter uma rentabilidade muito maior. Mas eu acho que o que percorre todos esses caminhos que a gente vem falando aqui, se o ser humano tem que ter um responsável, tem que ter alguém que faça todo o trabalho de mapeamento disso para saber valorar ou entender realmente financeiramente qual que é o retorno. Por isso que entender o que eu quero, entender o quanto que isso ao longo do tempo está me dando retorno é fundamental para que a gente realmente consiga perceber que esse custo é um custo que vai ficar à margem, porque o ganho que você vai ter é muito grande. Né, no fato de você utilizar a inteligência artificial no dia a dia. O que vocês acham que é uma inovação que vai virar padrão nos próximos anos, mas assim, curtíssimo prazo? Hoje é inovador e vai ser curto prazo, vai ser padrão para a grande maioria? Cara, eu acho que, de verdade, assim, vendo até a NRF do ano que vem, a NRF de 2026, é muito claro que a questão dos agentes vão ficar cada vez mais intrínsecos do ser humano, de potencializador de produtividade, para fazer com que realmente aquele trabalho 100% operacional e de uma certa forma chato, ele seja substituído pela inteligência e te sobre tempo para fazer coisas muito mais estratégicas. Então, o que o líder vai realmente precisar, e eu acho que vai ter de inovação, é os agentes cada vez mais no dia a dia do negócio. Que 2025 foi o início dessa onda, que eu acredito que 2026 vai ser realmente algo que vai ser muito maior, né, como um copiloto de gestão.
Eu acredito que eu sigo na mesma linha do Feijó aqui, Alberto, que acho que como toda tecnologia, né? Ela passa por esse caminho de tá na curva do hype, super em alta, super nova, ela vai sendo descoberta até o ponto que ela se torna enfadonha no sentido de, tipo, ela não é tão mais, como foi o blockchain no passado, não sei quem viveu isso, mas do tipo, era o futuro, de repente não se fala mais de blockchain. Eu acho que é um caso muito particular na nossa história, acho que ele é diferente, ele tá um grau acima, mesmo ele, que é um grande guarda-chuva, mas os seus componentes tendem a cada vez mais ser normalizados, né? Então, usar IA não é mais um negócio de filme futurista. Não. A sua avó talvez esteja usando para ver receita, né? Isso. E assim como os agentes, eu entendo que foram esse avanço sobre como a gente pode usar para gerar valor, deixar de contar com um oráculo único que sabe tudo para ter caras mais especialistas, eles se tornarem mais normais e ser comum na companhia do tipo, olha, esse tipo de trabalho eu delego para um agente, é parte da arquitetura da empresa ter um agente fazendo isso e não mais uma pessoa, e a pessoa vai usar para aquilo que ela é melhor, que é talvez dando inputs de qualidade para esse agente ou pensando, porque de novo, o modelo sempre vai estar limitado àquilo que ele conhece. O que é novo, o que é abstrato, cabe ao humano pensar e dar essa direção para o modelo, né? Perfeito. Concordo. Legal. Bom, estamos chegando aqui no final do nosso TetrisCast de hoje. Obrigado, Caio. Obrigado, Feijó. Foi um papo Valeu. muito legal. Foi um grande prazer ter vocês aqui no TetrisCast. E se você quer transformar seu negócio usando inteligência artificial como vantagem competitiva, comece pela clareza do problema, né? Foi isso que a gente falou o podcast todo. A Tetris está aqui para ajudar as empresas a encaixarem suas peças em pessoas, processos e tecnologia no lugar certo. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e nos acompanhe nas redes sociais para mais assuntos de negócio. Esse foi mais um episódio do TetrisCast, um oferecimento da Tetris Consultoria, a consultoria que tem a estratégia certa para encaixar resultados reais para o seu negócio. Obrigado.